Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para dar continuação ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16. Hoje nós vamos finalizar o item 197. Semana passada nós vimos a nota de Erasto. Hoje, para finalizar o item 197 e depois darmos prosseguimento com o 198, nós vamos ver uma nota de Sócrates que fala sobre o quadro sinótico que o Kardec demonstrou para nós nessas últimas páginas. Este quadro é de grande importância, segundo Sócrates, não somente para os médios sinceros que procurarão de boa fé, lendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, ou seja, nós, aqueles que trabalham na mediunidade, os médios, ao estudar esse quadro onde Kardec coloca todos os tipos de mediunidade, onde classifica os médios como os bons médios, como os médios imperfeitos, para que os médios se preservem, cuidem da sua conduta para que sejam enquadrados em situações de boas qualificações. Nenhum médium vai querer ser enquadrado como médium imperfeito. Nós somos imperfeitos. Mas nós devemos nos esforçar para sermos enquadrados como médiuns, como os bons médiuns que nós vimos anteriormente, como médiuns sérios, modestos, devotados, seguros. Então ele fala, e dando continuidade, ele diz que também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar, ou seja, ele dá o recado para os médiuns e dá recado para aqueles que utilizam os médiuns, ou seja, os espíritos. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações. Então, qualquer um que se ocupe de manifestações deve atentar para essas qualidades. E, igualmente, da escala espírita de que é complemento. Então, ele fala para que a gente cuide dessas qualificações que Kardec coloca, e também da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Então ele nos alerta sobre a importância dessas qualificações que Kardec nos apresenta em todas as situações anteriores, que fala segundo as qualidades morais, segundo as qualidades físicas, gênero e especialidade das comunicações, tudo aquilo que nós vimos anteriormente, todas as qualificações, e finaliza mostrando os médiuns imperfeitos, aqueles que nós vimos obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, ambiciosos, mercenários, médiuns de má fé, egoístas, invejosos. Então, os médiuns vão lutar para que não sejam enquadrados como médiuns imperfeitos, e sim procurarem fazer de tudo para que sejam enquadrados como bons médiuns. É isso que ele fala, porque aqui ele diz que essa qualificação, ela resume todos os princípios da doutrina e contribui mais do que pensamos para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Então isso é o que nos diz Sócrates, fechando o item 197. No item 198, Sócrates também tem uma nota, mas antes Kardec faz uma observação. Todas essas variedades de médiuns
apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Então ele diz que algumas dessas qualificações são matizes, ou seja, são subidentidades daqueles itens que nos identificam. É muito difícil você identificar exatamente o que o médium é. Por isso ele vai dizer aqui mais na frente, concebe-se que deve ser bastante raro a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. Então, dificilmente o médium ele vai estar enquadrado rigorosamente em um único gênero, em um único tipo, em uma única qualificação. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina. Então o médium pode ser um médium de psicografia, pode ser um médium audiente, pode ser um médium de escrita direta, ele pode ter várias aptidões, mas normalmente ele se identifica melhor com um tipo de mediunidade. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina e é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. Então ele deve se interessar por aquela que ele fica mais confortável, que ele se identifica melhor, que provavelmente lhe será mais útil, tanto para ele como médium, quanto para o espírito que quer se utilizar do médium para transmitir a sua mensagem. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si. Então, todas as faculdades que reconhece é preciso cultivar, desenvolver. Mas perseguir as outras, primeiro é perder tempo. Então a gente deve procurar nos aprimorar em outras aptidões, mas não devemos insistir, perseguir uma outra faculdade, uma outra qualificação que você não tenha. É preferível você se dedicar àquelas que você já desenvolve normalmente. Então é preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si, mas perseguir as outras, primeiro é perder tempo. Em segundo lugar, talvez perder, enfraquecer, por certo, aquelas de que se está dotado. Então, meus irmãos, nós devemos nos aprimorar naquelas qualificações, naquelas aptidões que nós já desenvolvemos, que nós já conhecemos, que nós já temos prática. Então, é aquela história, em time que está ganhando não se mexe. Então, se você, como médium, está acostumado a psicografar, ou é um médium audiente, ou é um médium vidente, e não procure outras aptidões que você não está acostumado, porque você pode prejudicar essas qualificações que você já tem. Então, é uma perca de tempo, como diz aqui. Então, você pode enfraquecer, até mesmo enfraquecer aquelas aptidões que você já conquistou, que você já está acostumado. Então, tanto você como médium, quanto o espírito que está acostumado a utilizar o médium para transmitir as suas mensagens, ele já está acostumado com aquela aptidão. Então, meus irmãos, na semana seguinte nós vamos ver a nota de Sócrates para fechar esse item 198. Então vamos continuar estudando e que Deus nos abençoe e que possamos iluminar um pouco mais
e sempre o nosso caminho. Que Jesus esteja conosco.